Então, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui. E gostaria também de parabenizar a professora Thaís, a sua equipe muito competente pela organização do evento, pela temática. Enfim, é muito importante esse tipo de atividade e essas reflexões que são propostas aqui para esse primeiro Congresso de Direito, Biotecnologia e Sociedades Tradicionais. Bom, eu, sem delongas, passo a minha leitura. Eu apresento um resumo para vocês. O trabalho, cujo caráter é essencialmente conceitual, crítico e analítico, discute as complexas conexões entre frônesis e técnica. Inicialmente situado principalmente na perspectiva do filósofo italiano Umberto Galimberti, busca-se uma compreensão da evolução da relação entre a ética e a política diante da técnica, na qual o saber técnico tende a se emancipar do saber prático, tornando-se o próprio espírito do nosso tempo em uma clara tentativa, na minha reflexão, de superação da noção instrumental da técnica. Em seguida, a partir das análises abertas pelas reflexões de Gilberto Toar, discute-se as diferentes atitudes contemporâneas face à tecnociência, a tecnofobia humanista, a tecnofilia humanista e a tecnofilia evolucionista. Como conclusão, aponta-se para a afirmação da perspectiva ética tecnocientífica e evolucionista como marco teórico para a elaboração de uma sabedoria tecnocientífica. O roteiro de trabalho consiste no seguinte: uma introdução, uma segunda parte onde eu discuto as contradições entre frônesis e técnica, um subcapítulo, digamos assim, que eu intitulei A Grande Transformação ou a Inversão de uma Tradição. E, em seguida, passo a analisar a filosofia da tecnociência, onde serão abordadas a tecnofobia humanista pré-moderna, a tecnofilia humanista moderna e a tecnofilia evolucionista pós-moderna, por fim, a conclusão. Faço então uma leitura do meu trabalho. A questão da tecnociência tornou-se o problema central da nossa época. A tecnociência hegemonizou o conjunto dos processos produtivos e tornou-se a principal ferramenta de base do atual modo de produção. Ela determina o padrão e a cadência da maioria dos processos produtivos, da fabricação industrial em massa aos laboratórios de manipulação genética. Determina também grande parte dos procedimentos de distribuição e consumo de todos os bens materiais e imateriais. Determina a maior parte do registro de todos os procedimentos comerciais, de administração, de fiscalização e de jurisdição. A tecnociência hegemonizou também o conjunto dos processos de subjetivação contemporâneos. Hoje, já não nos reconheceríamos para além ou aquém de nossas máquinas e dispositivos tecnológicos. Nas grandes capitais globais do planeta, cada vez mais se perde os laços ligados às tradições orais e territoriais e avançam as redes sociais interculturais, desterritorializadas subjetiva e geograficamente, em horizontes de sentido cada vez mais complexos. Segundo Galimberti, vivemos em um mundo em que todas as suas partes estão tecnicamente organizadas. A técnica não é mais um objeto de nossa escolha, pois é o nosso ambiente, onde fins e meios, escopos e idealizações, condutas, ações e paixões, inclusive sonhos e desejos, estão tecnicamente articulados e precisam da técnica para se expressar. Nesse sentido, vivemos a técnica irremediavelmente, sem possibilidade de escolha. Esse é o nosso destino como ocidentais avançados. Na verdade, a tecnociência contemporânea tem um caráter revolucionário e espetacular. Ela deu e está dando aos seres humanos meios cada vez mais poderosos de intervenção sobre a sociedade, a natureza e sobre si próprios. Hoje, mais do que nunca, técnica é poder, e poder incomensurável. Entretanto, nesse contexto de expectativas grandiosas, emergem questões altamente inquietantes, na medida em que aponta para transformações radicais no modo de vida e de ser do humano, ao mesmo tempo em que coloca em risco o conjunto da vida planetária. Então, veremos que a tecnociência contemporânea não carrega apenas a esperança de futuro da civilização, mas gera também uma enorme angústia
devido aos tremendos poderes de transformação e destruição. O poder dos indivíduos hoje é incomparável àquele que tinham na antiguidade, mesmo na modernidade. Acesso à informação massiva, controle e poder de comunicação, liberdade e velocidade de locomoção, intercriatividade social, compartilhamento cultural, intercâmbio telemático em redes sociais, conhecimento compartilhado, trabalho imaterial, vida prolongada, entre outros. Tudo isso coloca os indivíduos diante de novas responsabilidades e novos desafios existenciais e sociais. Na civilização tecnocientífica, os problemas humanos se transformaram, seja em relação ao trabalho e suas formas de organização e produção, seja ao tempo e qualidade de vida, seja ainda em relação às interações pessoais e afetivas e às formas de participação política e cultural. O agir humano tornou-se muito mais complexo e hoje torna-se totalmente dependente da técnica. Diante desse cenário, certamente desestabilizador e desafiante, o que fazer e que atitude tomar diante da tecnociência contemporânea? Então, essa é a minha introdução, para situar um pouco o contexto da civilização tecnocientífica. Passo à minha segunda parte, que é precisamente uma tentativa de refletir sobre as contradições de uma tensa e complexa relação entre frontes, sabedoria prática e técnica e arte. Vamos explorar inicialmente o problema da relação entre sabedoria prática e sabedoria técnica, entre o bem agir e o bem fazer. As relações entre essas duas virtudes intelectuais nem sempre foram equilibradas ou estáveis. As notas que seguem exploram o problema a partir das leituras principalmente de Galibert, que argumenta pela emancipação da técnica diante da frônesis. De que maneira a técnica, neste contexto civilizatório, transforma-se em um problema ético, político e social fundamental, pois aparentemente nem sempre foi assim. Quando Aristóteles faz a distinção das virtudes intelectuais humanas, ele aponta a frônesis ou sabedoria prática e a técnica, ou a sabedoria técnica, como virtudes relativamente independentes. Em certo sentido, não existe aqui nenhum problema ou implicação ética no campo da técnica. E essa se apresentará como uma virtude inferior não só diante da frônesis, mas também diante da sofia, do nous ou da episteme. Essa representação aristotélica das relações entre técnica e sabedoria prática tem a ver com o lugar que a técnica ocupava na antiguidade. Ou seja, a técnica estava circunscrita no interior das determinações da natureza, cujos desígnios eram então compreendidos como eternos e imutáveis, e cujos limites eram intransponíveis. Na modernidade, a técnica, assim, na antiguidade, de fato, não impunha nenhuma questão ética ou política verdadeiramente relevante. Na modernidade industrial, acabamos por reduzir o sentido da técnica a uma representação essencialmente instrumental. Sendo definida como instrumento, a técnica não seria senão um meio a serviço do Estado, da ciência, da indústria, da economia, enfim, do ser humano. Essa representação instrumental não é um acaso ou mero equívoco teórico. Ela faz parte do magno imaginário da sociedade industrial altamente instrumentalizante. Máquinas são inventadas para produzir em escala de massas, para dominar a natureza, para aumentar os índices de produtividade, tornando-se um instrumento nas mãos dos homens. Desta maneira, a técnica praticamente assume o controle e favorece o desenvolvimento da sociedade moderna. Sendo um instrumento de produção e transformação da natureza, a técnica, invadindo todos os campos da atividade produtiva, acaba por se tornar um problema ético-político, pois seus efeitos no âmbito das relações humanas serão cada vez mais abrangentes e decisivos. Por sua vez, a natureza e a sociedade encontram-se totalmente colonizados pela Terra. Assim, não sei se a minha leitura está
está veloz demais, se ela está acessível, e se os slides estão permitindo que vocês acompanhem o núcleo das ideias centrais. Então, assim, na modernidade industrial, o problema principal será o de como bem utilizar a técnica, ou seja, trata-se basicamente de como manipular a técnica de forma correta e adequada para os processos, para o desenvolvimento dos processos produtivos e o intercâmbio social. Ética e técnica ainda são dimensões claramente distintas, mas já muito fortemente imbricadas. É só no fim da modernidade que Heidegger, Simondon e McLuhan, que estão entre os mais argudos pensadores da técnica do final do século, na segunda metade do século XX, se deram conta do reducionismo da concepção instrumental da técnica. Eles perceberam que a humanidade e a própria ciência nada seriam sem a técnica, que os modos de ser e perceber o mundo são inseparáveis dos meios técnicos, seja como instrumento de dominação e transformação da natureza, seja como extensão do corpo e da mente humanos. Compreenderam que o antagonismo entre ser humano e máquina, e entre técnica e cultura, é totalmente sem sentido e mesmo fortemente alienante. E que, por fim, a técnica tem um protagonismo central na escalada da civilização. Nessa perspectiva, a técnica não pode ser compreendida como uma atividade meramente mecânica, pois é uma virtude humana e intelectual cujo valor específico, o saber bem fazer, é incontestável. Inegavelmente, o homem só se tornou o que é em virtude da técnica. Ela não é o outro do humano, ela é, para o bem ou o mal, uma dimensão essencial da condição humana. Entretanto, a técnica, que antes era condicionada pelos desejos e necessidades humanos, agora os condiciona. A técnica deixa de ser simples meio manipulável para este ou aquele fim nas mãos dos homens, pois seu crescimento quantitativo e qualitativo parece ter transformado o homem, em grande parte, em instrumento da própria técnica, na medida em que a ação humana tornou-se técnica e dependente da técnica. Deste modo, a técnica não pode ser definida como um simples instrumento neutro disposto às mãos dos homens e suas arbitrariedades. Na verdade, hoje mais do que nunca, é a técnica que, no limite, determina os modos como os indivíduos são, percebem e vivem o mundo e a si mesmos. 3 mitos centrais onipresentes em torno do problema da técnica devem ser, antes de mais nada, desconstruídos. O mito da neutralidade, o mito da objetividade e o mito da técnica como antítese do humano. Desse modo, poderíamos contribuir para a elaboração de uma teoria crítica dupla. De um lado, a da concepção do homem soberano, e de outro, a da concepção moral ingênua, as quais acabam por induzir a técnica a mero instrumento passivo diante do homem, teoricamente senhorativo, que do altar de sua suposta natureza inalterável, controla e determina livremente o mundo e o seu próprio destino. Assim, diferentemente de outras épocas, hoje, na idade da técnica, o agir humano é essencialmente técnico. A técnica, atualmente, encontra-se no centro da ação humana e a condiciona de forma global e aparentemente irreversível. Então, o passo seguinte é tentar discutir exatamente essa perspectiva que o Galimberti nos aponta, que é de uma transformação da relação entre ética e técnica. Portanto, perceber que há uma inversão nessa configuração. Vamos lá. De acordo com Galimberti, o homem na idade da técnica experimenta uma profunda transformação daquela relação tradicional segundo a qual a técnica estava desde sempre
subordinada à sabedoria prática, ética e política. Tá? Fazer subordinado ao agir. Para Galimberti, nascida como condição da existência humana e, portanto, como expressão de sua essência, hoje, pelas dimensões alcançadas e pela autonomia adquirida, a técnica expressa a abstração e a combinação das idealizações das ações humanas num nível de artificialidade tal que nenhum homem, nenhum grupo humano é capaz de controlá-la em sua totalidade. Destacar esse ponto, me parece um ponto absolutamente central na argumentação. É por essa razão que, segundo o filósofo italiano, na idade da técnica não há mais senhores nem escravos, mas só as exigências dessa rígida racionalidade a que todos devem se subordinar. O único verdadeiro sujeito é o aparato técnico em relação ao qual os indivíduos são simplesmente predicados. Desta maneira, a ética hoje é impotente para impedir que a técnica faça o que é capaz de fazer. O domínio do agir humano, diz Galimberti, como escolha de fins, cede lugar ao fazer como produção de resultados. Nesse sentido, a técnica celebra a impotência da técnica. Nesse sentido, a técnica celebra a falha. A técnica celebra a impotência da ética, a definitiva subordinação do agir ao fazer. Enquanto situadas no horizonte dos limites da natureza, ética e técnica puderam manter uma relação estável. A natureza ela mesma oferece os modelos e regras de produção e de ação. Diferentemente da técnica moderna, segundo Galimberti, a técnica antiga não era inquietante, porque não era capaz de ultrapassar a ordem da natureza, que o pensamento mítico e filosófico colocava sob o selo da necessidade. Mas na medida em que o homem cria um mundo, cito, cada vez menos natural e cada vez mais artificial, a técnica obriga a ética a perseguir a paisagem que a técnica produz. A técnica obriga a ética a perseguir a paisagem que a técnica produz e não cessa de transformar. Hoje o homem não pode pensar em conter a técnica com a ética, que a tradição filosófica lhe consignou. O fazer superou em muito o agir. Fazer no sentido técnico e o agir no sentido ético. Né? E esta é a razão pela qual a ética, que domina o agir, não é capaz de regular a técnica do qual procede o fazer. O mundo torna-se imagem e semelhança da técnica, e a ética deixa cada vez mais de experimentar-se no horizonte do estável. Segundo Galimberti, então, a idade da técnica cortou sem hesitação as raízes que afundavam a ética no terreno estável do eterno. Ao homem não restou mais do que o destino do viandante. Assim, só se pode pensar em termos de uma ética dotada de processualidade, situada no horizonte da pura instabilidade e transitoriedade, pois não é mais possível olhar para o futuro como se este fosse uma espécie de repetição eterna do presente e do passado. Duas passagens aqui para finalizar essa parte aí, segundo Galimberti. Sem metas e sem pontos de partida e de chegada, a não ser os ocasionais, a ética do viandante, que não conhece seu futuro, não pode se referir às éticas antigas, cuja normatividade olhava para o futuro como para uma retomada do passado, porque o tempo estava inscrito na estabilidade da ordem natural. Na idade da técnica, a única ética possível é aquela que se carrega de pura processualidade, que com o percurso do viandante não tem em vista uma meta. O imperativo categórico
o imperativo ético não pode ser deduzido de uma normatividade ideal, mas dessa incessante e sempre renovada factualidade, que são os efeitos do fazer técnico. É a ética que deve perseguir a técnica e terá de se defrontar com a própria impotência prescritiva. Desse modo, ainda de acordo com Galimberti, aquela relação de proeminência e dominação humana sobre a máquina acabou por ser dissolvida. E assim, acabou por ser invertida. E assim dissolveu, diz Galimberti, o pressuposto humanista. Porque lá onde a técnica, com sua autonomia, não se limita a contrapor-se ao homem, mas é capaz de integrar o homem no aparato técnico. O que se vem a criar é um sistema homem-máquina, e onde os segmentos do comportamento humano podem ser reduzidos ao nível de partes de máquinas reguladas, na medida em que se reduz a distinção entre problemas práticos e problemas técnicos, e quanto mais se afirma o princípio da traduzibilidade dos primeiros e dos segundos, a ética se dissolve. E com ela, a história do teatro, a história como teatro da praxis, em favor de um tempo não mais ritmado pelas ações dos homens, mas pelo ritmo da evolução técnica que a ação do homem tenta governar. Eu estou toda a metade do meu tempo, mais ou menos? É isso? O senhor está com 24 minutos. Já? Eu treinei. Não. Vou dar uma acelerada aqui, porque talvez a parte mais importante seja a que vem. Está bom assim. Vamos lá. Treinou em outra Então. temporalidade, né? Hã? Em outra temporalidade. É o problema da técnica. Eu acho que o meu relógio ontem estava tecnicamente Parado. Desse modo, isso que é importante, impõe-se o primário da decisão técnica sobre a decisão ética e política. Agora, é a técnica que decide sobre as decisões, transformando o primário do fim sobre os meios, que atribuía à ética e à política o primário sobre a técnica. O incremento do aparato técnico tornou evidente que não só que não se podem estabelecer fins sem levar em conta os meios, mas até que é necessário escolher os fins partindo da disponibilidade dos meios. Assim, a técnica agigantou-se de tal modo que acabou por retirar dos homens o domínio e o sentido de suas próprias existências. Ela se tornou o absoluto da história e comanda todas as ações humanas. Os indivíduos tornaram-se um apêndice do grande aparato técnico e da razão instrumental que lhe é própria. Para Galimberti, a idade da técnica é verdadeiramente a idade do sem sentido e do totalitarismo da técnica. O problema maior, gostaria que vocês fizessem atenção, sobretudo nessa parte final da segunda parte aqui, o problema maior é que somos ignorantes dessa nova realidade, criada pela própria vontade humana de dominar tecnicamente o mundo. Entretanto, dizer ainda não anoiteceu. Trata-se, em primeiro lugar, de realizar um esforço de compreensão dessa realidade. E, em segundo lugar, de não perdermos e mesmo aperfeiçoarmos nossa capacidade de prever os efeitos da ação e do fazer humano. Nessa inadequação, diz Galimberti, está o seu risco maior, assim como na ampliação de sua capacidade de compreensão do desmesurado que rodeia sua suave esperança. Esta ampliação psíquica, longe de ser suficiente para dominar a técnica, evita pelo menos que a técnica aconteça sem que o homem o saiba, e de condição essencial para a existência humana se traduz em causa de sua extinção. Com isso, não pensamos na supressão física do homem, mas na supressão de sua cultura, de sua moral, de sua história. De fato, é preciso evitar que a idade da técnica marque esse ponto absolutamente novo na história,
talvez irreversível, onde a pergunta não é mais o que nós podemos fazer com a técnica, mas o que a técnica pode fazer conosco. Partir para a minha segunda parte, você tentar ser mais breve possível. Então, trata-se, diante desse cenário altamente complexo, de refletir sobre a sabedoria técnico-científica, ou que eu chamei aqui de filosofia da tecnociência, a partir de Gilbert Motoar. Gilbert Motoar pretende que existem três perspectivas filosóficas diante da tecnociência: a tecnofobia humanista, a tecnofilia humanista e a tecnofilia evolucionista. A tecnofobia humanista pré-moderna. A tecnofobia humanista é essencialmente pré-moderna, cujos fundamentos são metafísicos. A ideia de base é que a condição humana, caracterizada pela finitude, não pode ser superada. O limite é, ao mesmo tempo, uma impossibilidade e uma interdição. A tecnofobia é essencialmente idealista. Ela considera o mundo como algo inscrito na necessidade, estabilidade e eternidade das coisas. Para o idealismo, o mundo do espírito é o verdadeiro mundo. Por isso, a preocupação com mudanças físicas não são verdadeiramente relevantes para a humanidade. Sua destinação é imutável. A principal preocupação deve ser espiritual, ou seja, certa forma de vida que privilegia a simbolização, a atividade introvertida, o discurso interior e o desinvestimento do mundo, cuja forma de vida é a única digna do ser humano. Motoar observa que, na perspectiva de Hans Jonas, um dos principais teóricos dessa corrente, dois grandes problemas se colocaram no horizonte da ação técnica humana: o da destruição ambiental e o da transformação da própria natureza humana. Por isso, a máxima subjacente ao imperativo do princípio de responsabilidade, o princípio de responsabilidade de Jonas, é: age de tal modo que as consequências de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. Para Jonas, a humanidade não deve ceder à tentação de modificar sua condição, desde sempre dada e definida, seja pela natureza ou por Deus. Segundo Motoar, a heurística do medo é um método fundamental da determinação ética e política. Justamente o princípio de prudência e precaução seria a forma de nos mantermos responsáveis pelas nossas ações no presente em relação ao futuro. A heurística do medo visa impedir o desenvolvimento de qualquer projeto que possa, de alguma forma, afetar a natureza. É preciso evitar correr riscos em nome das gerações futuras e da preservação da humanidade, ou da preservação da autenticidade humana, da natureza humana. De acordo com Jonas, a promessa da tecnologia moderna se converteu em ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Na medida em que a tecnologia acabou por transformar-se no problema central de nossa época, trata-se de pensar numa filosofia prática a qual nunca havia sido colocada em questão. Tal é a situação dramática e paradoxal do nosso tempo. Aquilo que iria salvar-nos, que iria emancipar-nos, é talvez o que escraviza e destrói. E não apenas a nós mesmos, situação totalmente nova no horizonte da ética, mas ao conjunto da natureza. A tecnofilia humanista moderna, que Motoar define como a tecnofilia humanista que Motoar define como moderna, tem uma relação positiva com a técnica. Ela é vista como o principal meio de emancipação humana. Sua forma geral é de um instrumentalismo antropocentrado, que tem como objetivo uma utopia universal e escatológica de encontro do homem consigo mesmo e com a natureza. O humanismo tecnófilo considera possível uma finitude feliz, universalmente reconciliada e desprovida de qualquer nostalgia de supramundos. Para o humanismo tecnófilo materialista, o homem pode ser aperfeiçoado, mas não modificado. Simondon
Segundo Botois, o principal representante dessa corrente considera fundamental a construção de uma cultura tecnocientífica. A oposição entre tecnociência e cultura é falaciosa e perigosa. É neste contexto de incompreensão que a tecnologia acaba sendo diabolizada, porque a cultura disponível não permite simbolizá-la de modo apropriado. O homem é, para Simondon, aquela liberdade inapreensível em ação no mundo material e que se serve da técnica para se emancipar sempre mais dos limites que lhe impõe o mundo físico, do qual seu corpo, com todos os seus órgãos, é parte. Finalmente, a tecnofilia evolucionista pós-moderna situa o homem concretamente no horizonte da evolução biocósmica. Ela não absolutiza nem eterniza a forma de vida humana, a qual não é nem imutável, nem não modificável, principalmente naquilo que se refere a todas as limitações que ela apresenta. De acordo com o evolucionismo tecnófilo, o futuro reservado à forma de vida humana depende dos seres humanos e de sua capacidade de vontade de intervenção no universo. Tal perspectiva da tecnofilia evolucionista pós-moderna, tal é a perspectiva da tecnofilia evolucionista pós-moderna, que reconhece a diversidade irreversível dos modos de ser e viver humanos no mundo, cujas sociedades que o constituem são pluralistas, poliétnicas e politeístas. Para um dos principais representantes dessa visão, Engelhardt, a diversidade moral é real em fato e em princípio. Engelhardt não reconhece, assim, não reconhece mais a resposta racionalista, a evocação de uma razão universal suscetível de esclarecer de modo determinado deveres interditos. É tão somente um mito, o mito da modernidade. Para ele, o projeto filosófico da modernidade de assegurar, através de argumentos razoáveis, uma autoridade de uma substância moral, revelou-se esgotado. Nesse sentido, tornou-se impossível qualquer tentativa de construir uma moralidade de tipo universal, válida para todos os seres humanos. Argumentos racionais não devem calar as controvérsias morais quando nos encontramos com diferentes perspectivas étnicas e éticas. Em síntese, Hans Jonas reage aos problemas suscitados pela pesquisa e desenvolvimento técnico-científico e a mentalidade utópica que o acompanha, voltando-se para o passado, a tradição metafísica e religiosa, a filosofia pré-crítica. Como resposta a uma problemática contemporânea, ele quer reanimar uma atitude pré-moderna. Simondon é tipicamente moderno, colocando a tecnociência sob o signo do progresso humano universal. Os problemas suscitados pelas tecnociências são solúveis, principalmente com o auxílio de uma educação, uma aculturação e uma informação apropriadas. Engelhardt, por sua vez, não acredita nas respostas pré-modernas ou modernas para enfrentar os problemas políticos, morais e sociais colocados pela civilização poliética tecnocientífica. É preciso aceitar a irredutível diversidade simbólica e cultural da humanidade e admitir que os indivíduos e coletividades exploram em diferentes direções os possíveis tecnocientíficos. Os problemas éticos, políticos e sociais verdadeiramente relevantes estarão concentrados em como tratar a imensa complexidade e diversidade das formas de vida e apropriação humanas da tecnociência da forma mais pacífica possível. Conclusão. Para concluir, em que pese a indiscutível importância das abordagens jonasiana e simondoniana, sem as quais uma filosofia crítica da tecnociência não poderia ser verdadeiramente pensada hoje, a tecnociência evolucionista apresenta-se como a perspectiva mais efetivamente promissora na elaboração de uma sabedoria tecnocientífica. Aquela que oferece as condições teóricas mais adequadas para enfrentar a complexidade dos problemas éticos e políticos colocados e emergentes na civilização tecnocientífica, na medida em que reconhece, primeiramente,
a natureza indissociável do fazer técnico e do agir prático humano. E, em segundo lugar, o respeito à diversidade irreversível dos jogos de linguagem que estão presentes nas infinitas formas de vida existentes e por vir. Por fim, a consciência de que os destinos e a evolução da humanidade dependem apenas de si mesmo. Nessa compreensão filosófica fundamental, pensamos em encontrar elementos substanciais para a busca de uma verdadeira sabedoria técnico-científica, cuja determinação essencial não poderia ser outra senão a da eterna busca humana pela paz e pela beleza. Muito obrigado, desculpa por ter passado um pouco.